Olá, estamos no 2800 Almada, Conversas do Lado Certo, é um podcast da CDU e hoje vamos tratar coisas relacionadas com o ambiente, mas coisas relacionadas com o ambiente que vão desde o lixo, da recolha do lixo, até ao impacto da depressão Christine e até também aos desafios ambientais mais globais a que o planeta está sujeito e a Almada também, porque quer queiramos ou não, também faz parte do planeta. Para discutir isso, temos a Helena Azinheira, que é vereadora, também com este pelour da recolha de resíduos, o Mário Cunha, da Associação de Moradores da zona do bairro do Matadouro, e a Morana Monteiro, ativista ambientalista. Iria talvez começar pelo o que parece mais simples, que é quais são os problemas principais da recolha do lixo em Almada? Helena. Então, os problemas principais é baixarmos o número de toneladas de lixo recolhidas como lixo indiferenciado e tentar aumentar as frações de lixo seletivo, seja ele o papel e cartão, as embalagens e o vidro, mas também os outros fluxos, aquilo que nós chamamos de RCDs, que são os restos dos entulhos da construção, os verdes, as madeiras, o lixo eletrónico, os biorresíduos, portanto tentar fazer a separação do maior número possível dos vários fluxos que existem, fazendo diminuir a deposição do lixo indiferenciado, que é aquela que tem um custo maior para o município. Tem um custo de vários milhões, cerca de 12 milhões por ano, não é? 12 milhões por ano, mas também tem um custo ambiental. E tem um custo ambiental, neste momento tem vários problemas. Então ali na Península de Setúbal temos vários problemas. A Amar Sul, que é uma empresa privada com participação dos municípios, que gera os aterros. O aterro de Almada e Seixal está em fim de vida e, portanto, prevê-se que, na melhor das hipóteses, estará a funcionar até ao primeiro trimestre de 2028, sem que haja, até ao momento, solução nem ambientalmente sustentável, nem economicamente sustentável. Portanto, estamos as duas faces do mesmo problema. Portanto, quanto mais nós diminuirmos a deposição do lixo indiferenciado, também conseguimos aumentar um bocadinho o tempo de vida e o tempo de pensar em novas soluções para o indiferenciado. Mário, quais são os principais problemas no seu bairro e que vê na cidade de Almada em relação à recolha do lixo e qual é a importância do envolvimento das associações e dos moradores na resolução desses problemas? O envolvimento da Associação de Moradores é constantemente contactar os serviços da Câmara para, enfim, fazer recolha de lixo, pessoas que não têm o cuidado necessário para o fazer, não é? Infelizmente, isso acontece no bairro Matadouro, como acontece em todo o lado, mas no bairro Matadouro estes últimos tempos têm sido devastadores. Está aqui a nossa vereadora que sabe, que eu contacto com ela. Não há cuidado. O lixo, em vez de ser colocado no sítio certo, não é posto de qualquer maneira e enfim, é uma resposta que é muito difícil de dar, não é? Com estas situações assim. Mas nos bairros também há uma característica que eu tenho observado, isto estava difícil, tenho observado em vários bairros, nomeadamente no Segundo Torrão e bairros de autoconstrução e na Penajóia, não sei se no Matadouro acontece, que há empresas que vão depositar o lixo também na rua, porque como não pagam nada e também não são autuadas. Também acontece. Ainda foi a semana passada, andaram lá, portanto, uns senhores a fazer umas obras e, em vez de colocarem o lixo para depois o porem no sítio certo, que era... não, senhor, chegaram ali ao pé dos contentores e catapuz. Colocaram ali, quer dizer, não tiveram o cuidado que deviam ter tido, que era colocar no lixo e transportá-lo para o sítio certo.
infelizmente isso acontece. Morana, parecendo o lixo muito afastado do ambiente, não é? Tem uma coisa que é de facto enfim, tem características de quase demonstração em pequeno do problema geral do ambiente. Como é que tu achas que se pode, de alguma forma, envolver as pessoas, envolver as câmaras numa gestão mais sustentável dos resíduos? Então eu vou dar a minha resposta em duas partes. A primeira é dizendo que o problema está na sobreprodução e não tanto naquilo que nós fazemos depois. Apesar dessa parte também ser importante, o que eu quero dizer com isto é que se nós não travarmos a sobreprodução, em particular de produtos supérfluos, de embalagens, de utilização única, esse tipo de coisas, vamos continuar a ter sempre problemas de resíduos para resolver e não vai haver aterros suficientes neste planeta para aquilo que nós vamos continuar a consumir. Portanto, se nós não pararmos essa sobreprodução e consequentemente esse sobreconsumo, muitas das vezes que nem são de produtos, são de embalagens desses produtos, não é? Portanto, temos de repensar daquilo que é a forma como nós vemos. Esta é a resposta mais macro, porque eu acho que às vezes não vamos bem ao fundo da questão. Em relação àquilo que nós já temos à data de hoje, que temos de resolver, ao lixo que já foi produzido, o que é que nós podemos fazer? Acho que a aposta na educação é essencial, mas é insuficiente. É insuficiente porque se nós não dermos condições às pessoas para elas poderem aplicar esses conhecimentos, a vida das pessoas já é difícil e, portanto, quanto mais obstáculos houver a essa participação, ou a essa, neste caso em particular, ou a esta ação de separação de resíduos, etc., vai diminuir a participação nesse âmbito. Portanto, eu acho que disponibilizar mais contentores para evitar uma maior deslocação, às vezes, de pessoas idosas e isoladas, a quem é mais difícil ir a um ponto de reciclagem, acho que pode ajudar. Vi também algumas iniciativas interessantes em que houve a distribuição de sacos ou de contentores de separação pequeninos para as pessoas terem em casa e mesmo de compostagem, em que havia, por exemplo, recolhas, não digo que possa ser porta a porta, se bem que idealmente já vi isso acontecer em alguns concelhos em que cada dia da semana era um tipo de lixo e, portanto, haviam pequenas carrinhas que passavam por zonas onde às vezes é difícil para outros automóveis de maiores dimensões passarem e, portanto, acho que temos de pensar aqui em formas de facilitar este processo, começando pela educação, mas acima de tudo também dando condições às pessoas para que seja mais fácil fazer esse tipo de reciclagem ou de separação de outro tipo de produtos, sabendo e acabando como comecei que só essa parte é insuficiente e que temos aqui um grande problema de sobreprodução de produtos supérfluos e que não temos depois como dar vazão a todos esses produtos, não é? Helena, teve recentemente, tanto em Penajóia como no Segundo Torrão, onde existem problemas muito grandes do ponto de vista das infraestruturas sociais e como são bairros de autoconstrução, mas do ponto de vista de lixo existe uma dificuldade grande de conseguir fazer isso. O que é possível para alterar essa situação? É assim, nestes bairros de autoconstrução, acho que é fundamental o envolvimento das populações, porque se isto for feito, qualquer que seja a solução, melhor ou pior, mais bem pensada ou mais mal pensada, se não for feita com as populações, nunca vai haver adesão. E, portanto, eu acho que o principal trabalho tem que ser feito de trabalhar com as populações para criarmos uma solução em que elas se sintam envolvidas. O que acontece muitas vezes é que estas pessoas são muitas vezes até em programas que são muito didáticos e são muitas vezes chamadas para limpar o seu bairro, mas depois também não é dado continuidade a esse processo e, portanto, acaba por haver um abandono das boas práticas e como normalmente também são bairros muito abandonados por parte de todas as outras infraestruturas sociais, as pessoas sentem-se um bocadinho abandonadas e pouco envolvidas na construção destas soluções. Vamos tentar fazer o caminho contrário, sabendo que há muitas pedras a ter que ultrapassar. Nomeadamente a própria construção dos bairros. O facto de não haver nenhuma estruturação impede, por exemplo, que se entre dentro do bairro para fazer qualquer tipo de recolha e, portanto, dificulta a implementação de soluções que têm que ser feitas sempre um bocadinho nas envolventes do bairro e que atraem muito destas disposições ilegais, ou seja, aquilo é um bairro, vamos lá pôr. Ninguém vai fiscalizar e, portanto, há imensas empresas, pequenas empresas,
biscateiros que, se aproveitando do facto daquilo ser um bairro social, ou um bairro de autoconstrução, aproveitam e vão lá fazer os seus despejos. Portanto, a construção da solução tem que ser feita com a população e também com algumas medidas de fiscalização que impeçam este aproveitamento da deposição ilegal em zonas de bairros de autoconstrução. Agora, o caminho vai ser difícil, porque não é nos bairros só de autoconstrução, é em toda a sociedade, pelo menos em Almada, aquilo que nós nos apercebemos é que esta situação da educação e da preocupação ambiental está cada vez mais longe, mesmo das camadas mais jovens. Até vemos aquela população ali entre os 40 e os 50 que cresceu com esta separação do vidro, depois dos outros fluxos, muito envolvidos e até preocupados, e vemos uma camada jovem, muito jovem, absolutamente desligada, a dizer alguém tem que fazer isso, eu pago para fazerem isso, e portanto muito pouco envolvimento nestes serviços. Obviamente que a solução nunca pode ser baixar os braços e temos que aumentar as campanhas de sensibilização e tentar mostrar às pessoas efetivamente o impacto que isto tem até no futuro do planeta. Voltando ali um bocadinho à conversa que a Morana fez, eu também partilho exatamente isso, também não há solução nesta sociedade em que nós somos todos os dias incentivados ao consumo do supérfluo e, portanto, vamos estar sempre a produzir imensas coisas. Um dos problemas, por acaso ainda há bocado não falei, foi os têxteis. Mas os têxteis é um problema gigante em termos de tratamento de resíduos e uma sobreprodução completamente desregulada e muito incentivada de todas as formas ao consumo. Portanto, estamos a fazer uma quantidade de lixo, de peças pouco duráveis que, passado pouco tempo, estão todas a encher o fluxo. Há várias empresas a fazerem recolha até um serviço que é feito por privados ou algumas associações até depois que fazem distribuição social e assim, mas a produção é tanta que cada vez há menos empresas interessadas porque também não conseguem dar vazão a todo o fluxo de testes que lá chega. Mas esta é a realidade e, portanto, temos mesmo também trabalhar nestas várias... Mário Cunha, recentemente todo o país foi vítima da Depressão Cristina e de uma série de tempestades. No seu bairro houve alguns efeitos dessa tempestade? Houve digamos, o que é que aconteceu? No bairro Amatador, o que aconteceu foi, em alguns prédios, o levantamento de telhas. Isso aconteceu, mas foram poucos os casos, felizmente, que não houve assim, portanto, razão para dizer que fomos, enfim, atingidos. Não é verdade. Felizmente, foi só a questão de telhas levantadas em alguns prédios, mas a situação foi resolvida na altura. Uhum. Mas no Conselho está bastante mais grave em determinadas zonas, não é? Sim, sim. E como é que acha que se devia proceder para o futuro? Quer dizer, pelos vistos, estes fenómenos vão se multiplicar, existem zonas do Conselho onde provavelmente não se pode construir. Como é que é possível fazer esse trabalho? Temos que fazer um trabalho conjunto, não é? Com todas as entidades, para que, uma vez que possa aparecer mais casos destes, que não se tornem tão graves como aqueles que aconteceram, não é? E do ponto de vista dos estragos que houve, eles foram recuperados? Houve apoios sociais? Como é que isso funcionou bem? Sim, houve apoios portanto, a Câmara em si também colaborou bastante, a Junta de Freguesia. Tem sido de facto um trabalho conjunto que tem dado alguns resultados positivos. Muito obrigado. Morana, este tipo de fenómenos vão se repetir, mas simultaneamente são agravados por uma certa ausência de urbanismo, de determinadas práticas. Isto é, era bom de perceber que casas em cima da arriba ou casas por baixo da arriba
poderiam não estar bem colocadas. Como é que é possível preparar o Conselho ou o país para estes desafios? Quer dizer, obviamente que tem que se tentar baixar o aquecimento global, mas na realidade vamos ter desafios com o aquecimento que já temos, que exigem uma outra perspectiva, uma outra forma de ver as coisas e de preparar. Como é que achas que isso é possível? Então, não tenho uma resposta mágica para 1 milhão de euros, mas tenho algumas propostas de soluções. Para 100 mil euros. Vamos baixar um bocadinho. Então, na prática, eu acho que nós temos sempre de olhar para duas vertentes, não é? Se por um lado, sim, temos que falar na mitigação, melhor dizendo. Por outro lado, também há uma parte de aquecimento global, de ciências climáticas, que já foi produzida, não é? Emissões que já foram produzidas, há certos fenómenos climáticos que já foram, cujas alavancas já foram começadas e, portanto, mesmo que parássemos de emitir hoje, iríamos ver no futuro um aumento destes tipos de fenómenos, não só na sua intensidade, mas também na sua frequência, e, portanto, temos de nos preparar para aquilo que aí vem. E eu vos garanto que ninguém está preparado para a magnitude daquilo que nos pode vir a acontecer, e acho que basta-nos olhar para aquilo que são países, muitas das vezes, do sul global, onde existem menos infraestruturas, para perceber dependendo das catástrofes, nem todos os países são afetados de forma igual, não é? E, portanto, nós podemos sim preparar, podemos ter infraestruturas resilientes, nós temos um péssimo ordenamento do território, portanto, nós sabemos, já há alguns estudos da ONU, por exemplo, que demonstram que há certas áreas, nomeadamente aqui, zona de Setúbal, Aveiro, Faro, etc., que vão estar, cujo nível da água do mar vai aumentar tanto até 2050, que há zonas onde existem casas agora de pessoas que precisam de ser realocadas, que ainda não estão preparadas para que isso aconteça. 2050 é daqui a nada. Eu quero adiantar que todos os dados que eu vou partilhando são altamente conservadores, portanto, o IPCC e outro tipo de órgãos não previa, por exemplo, as escaladas de conflitos militares dos últimos meses, não previa o último ano de boom de inteligência artificial e o consumo de água, portanto, todos os nossos modelos são altamente conservadores, o que quer dizer que, se já nos assusta o perigo como nós o conhecemos, vamos imaginar que ele pode ser ainda pior se nada for feito. Vamos à parte daquilo que pode ser feito. Então, eu acho que a resposta do poder central não foi muito boa, acho que foi lenta àquilo que foi as catástrofes que nós sofremos. Eu estive presencialmente na região de Leiria, na zona da Barosa, com a Climáximo. Nós criámos há uns anos criámos uns grupos de respostas rápidas a catástrofes, portanto somos um conjunto de pessoas ligadas pelo país, dispostas a agir sempre que há algum tipo de evento que assim o justifique, e eu vos garanto que as coisas correram como correram porque o povo salvou o povo. Porque quem estava lá a carregar os materiais, quem estava lá a construir os telhados, quem estava lá a ir porta a porta, a ver quem é que estava isolado, quem é que não tinha eletricidade, a quem é que tinha faltado a água, eram as pessoas. E então eu acho que isto é um ponto positivo, mas quer dizer que o poder político está a falhar. Está a falhar porque só reage quando as coisas acontecem, ao invés de preparar nós devíamos ter, efetivamente, não sei se querem chamar comitês, como é que querem chamar, mas nós devíamos ter nas nossas autarquias, portanto acho que o poder local aqui é muito importante e é mais próximo das pessoas, e foi neste caso na Barosa, foi a junta de freguesia que estava a mobilizar todos os habitantes, e as pessoas tinham vindo de várias zonas do país para ajudar, e portanto acho que as pessoas precisam de estar preparadas sobre como agir, para onde se deslocar, não é? Que tipo, temos as pessoas organizadas, não quero dizer por capacidades, como se isso fosse uma lista para chamar para o exército, mas temos as pessoas organizadas e preparadas para reagir conforme as suas capacidades para aquilo que for necessário. Temos pessoas muito isoladas, vemos que há pessoas que 2 meses depois ainda não tinham redes telefónicas estabelecidas, portanto, vivemos num país, mas em vários países dentro do mesmo, e é preciso olhar que dependendo do estatuto socioeconómico, muitas vezes da etnia e raça, em que eu não gosto do termo raça, mas pronto, só para distinguir aqui um bocadinho os termos, em que as pessoas estão organizadas na cidade dessas áreas, elas sofrem este tipo de impactos ambientais, são muito desproporcional. Portanto, eu acho que uma das formas também tem a ver com identificar as pessoas mais vulneráveis, esses grupos mais vulneráveis, e conseguir também capacitá-los para agir, porque eles vão ter a priori menos recursos para lidar com isso, com as coisas acontecerem. Portanto, elas vão acontecer. Aqui a diferença é, vamos estar ou não preparados para elas. Helena, qual é, enfim, os 12 trabalhos de Hércules do município depois destes acontecimentos? O que é preciso fazer com muita urgência e se está a ser feito ou não? É assim, é preciso ver todas as construções que estão em zonas de risco. É preciso estudar, até penso que esse estudo já existe, as arribas da Almada, que são muitas, e atuar, porque não basta só fazer os estudos, porque depois nós somos excelentes a fazer estudos, mas em atuar nem tanto, e portanto precisamos efetivamente de reforçar as arribas que seja necessário reforçar e rever efetivamente o ordenamento do território. A imagem que tanto passou aí pelas redes sociais de uma piscina a cair na arriba, na costa,
quer dizer, não é preciso saber nada sobre estabilidade de arribas para perceber que aquilo não é um sítio para construir uma piscina nem uma casa, que na verdade são ilegais, mas vão-se fazendo, vão servindo como alojamentos locais, portanto, a atuação no ordenamento do território, também na fiscalização de algumas coisas, a prevenção dos galgamentos costeiros é outra das situações, e temos um sítio até já estudado num projeto de ciência cidadã sobre o segundo torrão e da possibilidade do bairro ser, até era assim que se chamava o projeto, o mar vai engolir o bairro, e efetivamente existem naquela zona ondas com forças que mesmo à data, isto já não é do último ano nem dos últimos 2 anos, já punham em perigo o bairro, não quer dizer que fosse para o ano a seguir. Essa situação existe, portanto temos que ir fazendo esta prevenção atempadamente, que nunca será atempadamente, porque até por isto tudo que a Morana acabou de dizer, mas pronto, ir fazendo alguma coisa. Na verdade, é como dizia o povo, não é? Grita-se por Santa Bárbara quando faz trovoada, mas depois não se atua. O apagão foi outro desses exemplos, e também destas falhas de serviços que deveriam de ser públicos, que não são, e que são de empresas privadas que não atuam com a velocidade que deveriam de atuar. Quais são as propostas da CDU nessa matéria? Uma das coisas é relativamente a esta questão da emergência e destes serviços públicos, é eles passarem efetivamente a ser serviços públicos, e no caso, nomeadamente a eletricidade, estas situações e há alguns sítios que eu penso que ainda há pouco tempo ouvi, penso que a semana passada, que ainda a eletricidade ainda está instável em zonas do distrito de Leiria, para mim mostram que efetivamente a eletricidade e as redes deveriam ser empresas públicas, e que deveria ser o Estado a prever, a tratar destes assuntos. Nós começámos por falar relativamente aos resíduos e passa-se exatamente a mesma coisa. Nós vemos a Amar Sul como uma empresa privada com 51% de capital privado, que aquilo que nós notamos não faz o seu serviço, não investe em qualquer melhoria do serviço, e portanto recebe a fatia melhor, que é cobrar o indiferenciado. Portanto, e são eles na Península de Setúbal que fazem a recolha do seletivo, e vivemos naquela situação em que quanto pior trabalharem, mais ganham. Portanto, quanto menos eles recolherem do fluxo de resíduos seletivos, mais vai parar ao indiferenciado e mais os municípios pagam. Portanto, tem um incentivo para trabalhar mal. Tem incentivo para trabalhar mal. Também não sei, agora voltando outra vez à eletricidade e à redes, não sei qual foi as consequências deste mau serviço que foi prestado às populações de Leiria para a empresa privada. Portanto, uma prova que isto tinha que estar no domínio público. Mário, uma das contradições que existem nesta história do ambiente é que os ricos produzem muito mais lixo, mas normalmente quando querem tratar do ambiente tratam em relação aos pobres, não é? Como é que é possível fazer enfim, da sua opinião, um combate pelo ambiente, por baixar as emissões, mas seja um combate justo e igualitário? Olha, nós, a Associação de Moradores, teve um papel preponderante nesta questão do lixo. O lixo e os monos domésticos. A Junta de Freguesia faz recolha de monos domésticos. Mas para isso as pessoas têm que contactar a Junta de Freguesia a marcarem um dia e uma hora para irem lá recolher. A Associação de Moradores colocou em todos os prédios um documento a informar desta situação. Grande parte das pessoas ou não quiseram ou não querem ler, ou então leram e estão-se barimbando para aquilo que coisa. Porque há muita falta de colaboração das pessoas. Porquê é que acha que há essa falta de colaboração? Naturalmente, o que diz aqui a nossa amiga, as pessoas, enfim, precisam de facto de tomar um caminho diferente daquele que estão a tomar, porque isto não é a solução.
A solução é trabalharmos todos para o mesmo, para resolver, para dar volta portanto, a estas questões, não é? Maneira que nós estamos esperançados que com tanta portanto, da parte da Associação de Moradores, tanta informação, não desistimos de a fazer, continuamos a fazer até que chega o dia que a gente diga assim, valeu a pena. Muito bem. Morana, há aqui uma aparente contradição, porque o problema às vezes é visto como uma questão de comportamento individual e ele é, na realidade, estrutural, como tu estavas a dizer na tua primeira resposta. Mas um dos outros problemas que existe é que nós pedimos para cortar nas emissões os mais pobres, os países mais pobres, e safamos permanentemente os mais ricos. Como é que é possível fazer uma transição ambiental, ecológica, energética, que seja socialmente justa? Então, isso é o que eu estou a tentar aprender a fazer, melhor dizendo. Nós temos estudado muito e temos tentado aprender com lições do passado, com outro tipo de lutas que achamos que estão interrelacionadas com a luta ambiental, nomeadamente a luta de classes, a igualdade de género, o antirracismo, etc. Portanto, acreditamos que devemos aprender uns com os outros e, acima de tudo, para que seja mais justo, vou retornar ao exemplo de há bocadinho que estavam a partilhar sobre a deposição ilegal em certas zonas, nomeadamente em bairros sociais. Então, o racismo ambiental acho que é um termo muito interessante que ajuda a explicar como é que, dependendo das camadas de opressão que cada pessoa sofre, melhor dizendo, as suas experiências com o dano ambiental ou com a catástrofe ambiental são completamente diferentes. E há uma coisa muito interessante e muito triste que mostra que não só as pessoas que menos poluem e que menos são responsáveis por esta crise estão desproporcionalmente afetadas porque têm muito menos recursos e estão em zonas com infraestruturas e com serviços muito piores que não lhes permitem lidar com as consequências, mas mais do que isso, elas têm muito menor poder político para lutar contra essas situações. Portanto, então há muitos estudos que já foram feitos, dependendo do bairro em que a pessoa pertence, da cor da pele, da situação económica, etc., a facilidade ou dificuldade de processos para conseguir mudar alguma coisa junto da sua Câmara, junto da sua freguesia, junto do seu governo central, portanto, há estudos em vários países, é diferente. Então, o que eu quero dizer com isto é que nós precisamos, em primeiro lugar, de analisar a realidade e de perceber que existem diferenças entre nós e que só tentando colmatar essas diferenças é que nós conseguimos uma sociedade mais justa e garantir que todas as políticas ambientais devem ter em consideração isso. Portanto, quando nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, eu acredito que sem melhoria das condições de vida, portanto, sem as pessoas conseguirem ter um teto, comida, chegarem ao final da semana o mínimo despreocupadas, ou menos preocupadas, melhor dizendo, para terem energia e tempo para poderem se envolver em política é fundamental. Porquê? Porque quem está no poder, já vimos há mais de 50 anos que se tem conhecimento deste tipo de... Pronto, o que é o aquecimento global, como é que a queima de combustíveis fósseis gera este tipo de desequilíbrio ambiental, como é que isso vai provocar fomes, deslocamentos em massa, mortes. Portanto, as pessoas que estão no poder têm conhecimento disto. E eu sei que as coisas não sempre são fáceis, mas eu acredito que a maior parte delas são escolhas políticas. E então o que quero dizer com isto é que o caminho para alcançar essas mudanças políticas pode ser vários, não é? Nós temos, por acaso estava a falar isso ontem com uma colega minha que era antropóloga, ela estava a partilhar comigo um modelo do Eric Wright, que ele dizia que temos três grandes formas de transformação social. A ruptura, portanto, em que se fala muito desta ideia de guerra e de enfrentar o Estado, a intersticial, fora do sistema, mais associada a Proudhon, portanto a parte de socialismo utópico, ou uma parte mais reformista dentro do sistema, uma social-democracia, portanto não é para onde é que caminhamos, é qual é que seria o caminho a alcançar. Portanto, a verdade é que nós temos de ter uma transformação social e para fazer isso nós temos de envolver as pessoas e elas têm de ser empoderadas e capacitadas para escolher o seu caminho de mudança, não é? E todos juntos, portanto, tem de haver este tipo de espaços participativos democráticos, assembleias de cidadãos, comitês com trabalhadores, com estudantes, mais associações de moradores de bairros, de associações de moradores de todo o lado, portanto, tem de haver espaços de participação popular, não é? Para que as pessoas possam, de facto, pensar global, mas agir local. Como é que eu quero que seja a vida na minha comunidade? Como é que nós queremos que sejam os transportes na nossa região de Setúbal? Portanto, nós temos de ouvir as pessoas, mas para isso as pessoas têm de, saber que há um problema, e nem todas sabem. 2, têm de ter as condições garantidas para poder participar, tem de haver oportunidades de participação. Há pessoas que acreditam que não é por este caminho que vamos, há outras pessoas que isto não tem a ver com ser radical ou não, tem a ver só com teorias de mudança, mas na prática estas teorias de transformação social, elas ajudam-nos a compreender qual é que é o caminho que nós temos de fazer para alcançar a mudança que parece tão longe. E acho que para começar temos de
Ter muita resiliência e empatia, começarmos por identificar alguma coisa que nós gostemos ou que nos faça andar mesmo quando estamos cansados, e perceber que podemos começar por fazer pequenas ações individuais se acharmos que são importantes, como é a questão da reciclagem, como é a questão de reduzir o consumo supérfluo, como é a questão de andar mais nos transportes públicos, sabendo que enquanto não exigirmos e construirmos essa rede de transportes, esses serviços públicos, tudo isso, vamos estar a continuar a caminhar para o colapso. Portanto, resolver os problemas ao mesmo tempo em que nos capacitamos e entre ajudamos mutuamente, porque é uma resposta muito complexa e precisamos quase de uma vida inteira de aprendizagens para descobrir como transformar a sociedade que desejamos. Como é que é possível transformar a cidade e torná-la mais sustentável? De facto, aqui há muita coisa. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, só a questão energética e das casas estarem preparadas energeticamente é todo um desafio, porque a maior parte das pessoas não tem dinheiro para fazer isso, não é? Quer dizer, e provavelmente nem as câmaras têm dinheiro para ajudar a fazer isso. Quais são os passos que devemos dar, desde o lixo até à questão dos transportes, até à questão energética? O que é que se pode começar a fazer? É assim, a questão da pobreza energética é uma realidade no país, não é? E muitos dos problemas até começam em casas que foram construção pública e que foi construção barata e que não houve nenhuma previsão desse conforto térmico e acústico que as casas deveriam ter. Claro que neste momento há imensas casas em construção, então em Almada há imensas casas em construção do IRU. Espero que tenha sido já com uma visão mais ambientalista nesse sentido e também de dar conforto às pessoas, porque acho que a visão anteriormente era arranjar uma casa mesmo que as condições fossem um bocadinho abaixo das mínimas, mas pronto, atualmente espero que naquelas casas estão muitas a ser construídas, assim, mais de 1000 fogos que estão a ser construídos por parte do IRU em Almada, que tenha sido acautelada essa questão. Relativamente aos resíduos, ao lixo, não foi depois de um trabalho dos técnicos do Departamento de Higiene Urbana que isso foi acautelado e acautelado os vários fluxos. Vamos ver se a coisa vai funcionar. A nível dos transportes é fundamental e nós vivemos numa zona de muitíssimos movimentos pendulares e que enquanto a pessoa pensa que mal consegue ter um bocadinho mais de folga orçamental, a primeira coisa que pensa é arranjar um carro para vir trabalhar, é porque os transportes públicos não estão a fazer um bom serviço. Portanto, gostam de estar 2 horas na ponte sobre o Tejo, pois, acho que ninguém gosta. Acho que ninguém gosta, mas efetivamente temos transportes públicos ainda muito deficitários. O caso da Fertagos é um transporte que, enquanto não teve o passe navegante a funcionar, aparentemente funcionava muito bem. Era uma empresa privada que funcionava muito bem, mas foi só enquanto aquilo não foi aberto. Quando era elitista, quando era muito caro, e efetivamente, eu pessoalmente trabalhava em Lisboa, nunca vinha de comboio, porque o passe para vir de comboio era muito mais caro do que aquele que eu já comprava. Assim que começou a haver, assim que apareceu o passe metropolitano, passou a ser impossível viajar. Mas é possível os poderes públicos e também, tanto do Estado Central como das autarquias, reivindicarem outro tipo de caderno de encargos com os privados, ou é necessário... Teria, quando se negociou, agora até foi muito recentemente, que foi renegociado o pacote da Fertagos, não poderia ter sido aquele, porque até já se sabia, na altura não era preciso ter feito um estudo muito grande, porque já se sabia, já tínhamos essa experiência feita de que aquilo não funcionava, que era preciso mais investimento e que os privados não fazem, não é? Os privados querem aproveitar a carne sem nervo e sem osso e, portanto, não fazem o investimento que necessitam. Fertagos é um desses exemplos. Mas há muitas áreas em que podiam haver mais investimento. O transporte fluvial de Porto de Brandão, Belém e Belém-Trafaria é um daqueles exemplos de como poderia ser rentabilizado e maximizado a capacidade que o transporte público tem, porque faz ali uma ligação à zona mais ocidental de Lisboa, mas é um barco que funciona às vezes de hora a hora num horário mais quando ele
Quando ela é mais frequente é de hora a hora. Porque depois há alturas que é de 2 em 2 horas e depois deixa de haver às 9 da noite e só começa a haver às 8 da manhã. E portanto eu, que até facilmente utilizaria, às vezes agora não consigo, pois este não consigo. Portanto, tem que haver transportes públicos que sejam efetivamente adequados às necessidades. Um trajeto que leva 10 minutos, mas que a gente fica à espera 1 hora, não funciona. E, portanto, os transportes públicos, obviamente, que penso que em Portugal, até já li alguma coisa sobre isso, é um dos maiores consumos energéticos que nós temos, é o transporte individual e, portanto, a aposta no transporte público é fundamental se nós quisermos, efetivamente, dar passos no caminho de reduzir as alterações climáticas. Bom, depois desta conversa do Rossio na Rua da Petesga, não sei qual é o equivalente da Almada, me dirão qual é o equivalente da Almada para esta ideia lisboeta. Acabamos aqui o 2800 Almada, segundo episódio. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigada.